Apocalipse 3, verso 11, palavras de Jesus à igreja de Filadélfia. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora, guarda, em outra versão diz, conserva, retenha o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela bênção e o privilégio de estarmos diante da mesa do Senhor, diante da tua palavra, e nós te pedimos agora que ela fale conosco. Com gratidão oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu devo ter assistido uns 2 ou 3 episódios de um programa há uns anos atrás chamado Acumuladores. Alguém aqui já assistiu? Não? Acumuladores. Eu não tenho muito estômago para assistir aquilo lá. Para quem não assistiu, esse programa é sobre pessoas que têm um distúrbio, mas assim, muito grave, de ir acumulando coisas em casa. Gente que vai guardando objetos, jornal, coisa velha, tudo que é tipo de coisa, até o ponto de alguém, normalmente, são pessoas de idade, até o ponto dos filhos em desespero, porque seus pais, mãe ou alguém está vivendo uma condição subhumana, com bicho, com inseto, com até risco da saúde, e os vizinhos, você imagina, uma casa que se transforma num lixão, precisa chamar uma equipe para ir lá. E é curioso você ver o desespero das pessoas em ter que se desfazerem de alguma coisa que ela, durante um tempo, pensou, não, um dia eu vou usar isso. Um dia eu vou usar isso. Quem sabe eu estou falando para algumas pessoas aqui que estão passando por isso. Espero que não seja no grau do programa. Mas alguns de nós, certamente, num grau ou em outro, guardamos alguns objetos, algumas coisas, com a seguinte coisa. Talvez eu precise disso um dia. Eu tinha um amigo que até pouco tempo atrás ele guardava todos os canhotos de cheque dele, desde 77. Ele me disse, Aquiles, alguma coisa me diz que pode dar problema em algum cheque. E eu preciso dos canhotos para conferir. Está tudo com elástico numa caixa de sapato. Esse mesmo amigo colecionava revistas importadas. Ele é músico e ele comprava revistas caríssimas. E vinha de fora. E ele guardava, estocava desde o início dos anos 80. Você imagina, isso tem 30 e tantos anos. Você sabe que a gente descobre que tem bastante porcaria em casa quando, gente? Na hora que você vai mudar de casa, não é? Você fala, meu Deus, isso aqui está há anos, eu nunca usei. E a esposa dele deu um checkmate nele. Disse o seguinte, ou eu, ou as revistas. Depois de pensar um tempo, que não é uma coisa fácil. Depois de pensar um tempo, ele resolveu, com muita dor no coração, continuar com a esposa e se desfazer das revistas. E o que ele me disse foi o seguinte, ele falou, Aquiles, o que eu tive mais raiva foi que eu achei uma pessoa que comprasse, e aquilo só tinha valor para ele, papel, por quilo, né? Você leva e a pessoa compra. Eu lotei o meu carro de revistas, meu carro ficou imundo de revista. Cheguei lá, na hora que o cara pesou, falou R$15. Você imagina, cada revista custava, como no dinheiro de hoje, R$50 talvez. Tinha 30 anos de revistas lá. Ele falou, quase que eu voltei com todas elas para casa. Mas eu deixei lá, peguei os 15 e gastei 25 para lavar o carro depois, tanta sujeira. Jesus chega para a igreja em Filadélfia e diz, guarda o que tens. Eu estou voltando, eu estou vindo, e a minha chegada é breve, eu venho
sem demora. Existem algumas coisas que você precisa guardar, porque quando eu voltar, eu preciso te encontrar com elas. E certamente Jesus não está falando de revistas velhas, certamente Jesus não está falando de objetos, Jesus está falando de algumas coisas que, quando Ele vier, Ele precisa encontrar essas coisas em nós, para que ninguém tome a nossa coroa. E eu gostaria de pelo menos citar 5 coisas que a Bíblia nos ordena a guardar, para que a gente possa ser recompensado por Deus. A primeira delas está em Mateus capítulo 19. Eu vou pedir para você ser rápido na Bíblia aí. Nós vamos abrir em alguns textos Mateus 19, só uma palavra de instrução, de ensino. E eu queria que você acompanhasse, não perdesse nenhum versículo. O verso 17 é a conversa de Jesus com o jovem rico. E Jesus diz para aquele jovem o seguinte, Mateus 19, 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. A primeira coisa que a Bíblia nos orienta a guardar são os mandamentos de Deus. Diga assim: eu devo guardar os mandamentos. Olha, não guarde lixo, não guarde entulho, não guarde coisas que vão poder te prejudicar lá na frente, que vão trazer doença, enfermidade para você. Guarde os meus mandamentos, guarde as minhas ordens, guarde as minhas leis, guarde os meus estatutos, guarde as minhas ordenanças. É por isso que nós devemos conhecer a palavra, porque a palavra de Deus deve ser guardada por nós. Sabe, a gente às vezes tem um equívoco de achar que os mandamentos existem para nossa punição, né? Você que assistiu Advogado do Diabo sabe do que eu estou falando. É aquele cara que o filme todo está dizendo: como é que pode um Deus que você diz amoroso colocar um monte de vontade em você e dizer para você o seguinte: agora você fica aí com essa vontade, mas não faça isso, não faça aquilo. Te dá mandamentos para te punir. Não, os mandamentos não existem para nos punir. Os mandamentos existem, em primeiro lugar, para nos proteger. Os mandamentos de Deus são para a nossa proteção. O salmista, no Salmo 119, 11, diz: escondi a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Os mandamentos existem para nos proteger. Deus sabe o que é melhor para nós. Amém ou não, irmãos? Às vezes a gente fala para os nossos filhos: olha, não coloque a mão aí. E eles pensam o quê? Imagina, meu pai sabe de nada, né? Estou falando aqui de uma criança de 1 ano e pouco. Não bota a mão nessa tomada. Ele vai lá e coloca. Você não queria que ele colocasse a mão na tomada, por quê? Porque você não gosta do seu filho? Pelo contrário, porque você quer proteger seu filho. Muitas vezes nossos filhos querem ir em algum lugar, um ambiente, e a gente diz: não vá. Por que que a gente diz não vá? Por que que existe uma ordem? Para protegê-los, para poupá-los de coisas que a gente já conhece, já presenciou. E Deus muitas vezes nos diz: não ande por esse caminho, não vá por isso. Você vai olhar os 10 mandamentos, quando Deus diz: não levante falsa testemunha, não tenha outros deuses diante de você, não trabalhe igual um maluco, tire um dia para você descansar, não cobice a mulher do teu próximo. Quando você vê todos esses mandamentos sendo colocados, não é para nossa punição, mas é para nossa proteção. A primeira coisa a se guardar é os mandamentos. Segunda coisa importante de nós guardarmos os mandamentos é porque através dos mandamentos nós demonstramos o nosso amor por Deus. Nosso amor por Deus não é evidenciado nas nossas palavras.
Não é evidenciado nas músicas que a gente canta na igreja, de dizer, Jesus, eu te amo, eu te adoro, tudo isso é bom, é louvável. Mas Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os retém, e os protege, e fica do lado deles, este é o que me ama. É por isso que Satanás, que essa sociedade corrompida luta tanto contra essa Bíblia. É por isso que os ateus são tão incomodados. Você já viu? Eles lutam contra alguém que eles dizem não existir. Legal isso, não é? Não existe, mas me incomoda tanto. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós não devemos nos guiar pelos valores de uma sociedade pós-moderna. Pela nova, Jesus disse, os céus vão passar, a terra vai passar, porém as minhas palavras jamais passarão. Não é assim, gente? A moda, teve um tempo atrás aí, usava sapato quadrado. Hoje fui ver um cara falando de moda, ele fala, pelo amor de Deus, você homem, não use sapato quadrado. Tem alguém aqui de sapato quadrado? Não. Deixa eu dar, estou dando uma olhada, vai ter que tomar cuidado com o que você prega, né? Alguns irmãos saem meio escondidos. Não, teve uma época que era calça boca de sino, não é? Eu lembro, quando eu era menino, a gente ia para as festinhas, dança da vassoura, etc. Essa época aí de farra minha, da juventude, farra. Dançar lenta em garagem de casa dos outros. Eu lembro que as meninas da minha classe iam de sainha assim, ó, para cima do joelho e meião de futebol. Até aqui. Quem lembra disso ou não? Eu lembro de ter emprestado o meião meu para algumas amigas que foram para uma festa e não tinham. A moda passa. Uma hora o cabelo é de um jeito, outra hora é de outro. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Guarda a palavra. Guarda a palavra. Não negocie a palavra. Não negocie os princípios da palavra. Segunda coisa que nós devemos guardar, Provérbios capítulo 13. Corre lá, Antigo Testamento agora, Provérbios capítulo 13, são palavras do rei Salomão, filho de Davi. Provérbios 13, 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O que guarda a boca conserva a alma. Segunda coisa a guardar, guarde a sua boca. Com todo respeito aí, diga para a pessoa ao seu lado, diga assim, guarde a sua boca, guarde a sua boca. Guarde a sua boca. Guarde a sua língua. Cuidado com aquilo que você fala. Você sabe que palavras são perigosas. Quem fala menos, a Bíblia diz, é mais feliz. Sabia disso? Quem fala menos é mais feliz. 1 de Pedro 3,10 diz assim, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua. Quem é que não quer amar a vida e viver dias felizes? Quantas tristezas na sua vida já foram geradas por causa de uma palavra mal colocada? Você sabe que uma palavra mal posta acaba com um casamento. Uma palavra mal colocada acaba com uma amizade de anos, com um relacionamento de anos. E o Senhor está dizendo o seguinte, guarde a sua boca, guarde a sua língua. Tiago diz que a gente deve ser pronto para ouvir e tardio para falar. Deve estar sempre pronto para ouvir, mas cuidado na hora de falar. Seja tardio, seja demorado na hora de falar. Uma outra coisa que
esse texto nos ensina, essa verdade nos ensina, é que quem fala menos, peca menos. Só vale a pena você repetir, diga assim, quem fala menos, peca menos. Como a gente peca com a boca, né, gente? Fala o que não deve, julga, expressa opinião que não precisa. E Provérbios 10, 19 diz assim, no muito falar, não falta transgressão. Na versão NVI, diz assim, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Olha que palavra forte. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Guarde a sua boca. Cuidado com o que você fala. Tem gente que é uma fonte de veneno, não é verdade? É aquela pessoa que a gente brinca, quando ela for enterrada, ela vai precisar de 2 caixões, né? Um para ela e um para a língua, que é grande. Então, cuidado com a sua boca. Cuidado com as suas palavras. Quem fala menos é visto como sábio. Isso aqui é boa. Quem fala menos é visto como sábio. O mesmo livro de Provérbios 17, 28, aliás, Provérbios é riquíssimo nessa questão, nesse assunto, diz assim, até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Quando você abre muito a sua boca, você acaba se expondo. Infelizmente, algumas pessoas acham que precisam emitir opinião para tudo, não é verdade? Elas entendem, não, liberdade de expressão. Uma coisa é ter liberdade de expressão, outra coisa é ser ignorante. Agora, quando você preserva a sua língua, quando você fala menos, você é tido por sábio. Por exemplo, quantas vezes eu estou numa roda e as pessoas estão falando de um assunto que eu não faço a mínima ideia do que se trata? O que é que eu faço, gente? Eu procuro ficar quieto. Esses dias eu estava com pessoas assim numa mesa e elas estavam falando de Paris. Então, aquele café, não, virando aquelas esquinas depois da Torre Eiffel e tal, quando a gente pega a Champs-Élysées, não sei o quê, e eu só... a mínima ideia do que estão falando. Eu malemar conheço voluntários, 13, Prudente de Moraes e governador. Mas eu tranquilo, não, Galeria Lafayette, não sei o que lá, não tem aquela segunda loja depois do piso, não sei o quê. Falei, eu vou passar por sábio aqui. Quando você fala menos, suas olham e falam, não falo, mas às vezes pensam o seguinte, poxa, você vê uma pessoa, ele não gosta de esbanjar. É assim ou não? Você não faz a mínima ideia do que estão falando, do que se trata, mas você se reserva, você se resguarda, você só faça perguntas. Se for falar, é legal mesmo? Você só vai na... Agora, quando você fala demais, você passa por tolo. Passa por tolo. E quantas pessoas querendo, sabe, emitir sua opinião, passam por tolo. Talvez se a Bíblia fosse escrita nos dias de hoje, ela diria também o seguinte, guarde os teus dedos nas suas postagens do Facebook. Tem muita gente que não fala, mas escreve, muita bobagem. Expõe sua casa, expõe sua família. Quantas vezes eu vejo, do nada, não aguento mais. Fala, o que será? Será que tem gente morrendo? Quanta gente falsa nesse mundo, se sentindo não sei o que lá. Guarde os seus dedos. Guarde, fale menos, escreva menos. Tiago, capítulo 3, verso 2, diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, sabe? Quando você, até você expressar a sua opinião sobre um assunto, até você falar, você está no controle da situação, mas quando você fala, você já perdeu o controle.
Você não sabe mais como é que isso vai terminar. Então, numa discussão, numas palavras, cuidado. Guarde a sua boca. Terceira coisa que nós devemos guardar. 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 7, por favor. 2 Timóteo 4, 7, texto muitíssimo conhecido da palavra. O apóstolo Paulo escrevendo ao seu discípulo principal, aliás, essas são as últimas palavras de Paulo a Timóteo, ele diz assim, 2 Timóteo 4, 7. Estamos juntos aí, não? Hoje é para ver quem está bom de Bíblia, hein? Ou de celular. Tem muitos irmãos que no final do culto falam, ô pastor, pelo amor de Deus, hein, eu não estava mexendo no Facebook, nem no WhatsApp, não, eu estava marcando a mensagem e vendo a Bíblia. Espero, hein? Como diria aquela, eu não sei que programa que era, o cara olhava para o outro e falava, estou de olho no senhor. Tá? Uma vez teve um irmão que entregou o outro, falou, o cara estava jogando Subway Surf na hora da sua mensagem. Falei, eu não estou valendo mais nada mesmo. Vamos lá, Paulo diz o seguinte, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guarde os mandamentos, guarde a sua boca, guarde a sua fé. Vamos repetir juntos? Diga assim, guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Por que a fé é tão importante assim para nós? Primeiro lugar, porque é só através da fé que nós podemos agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que acha que pode agradar a Deus vestindo uma roupa X ou Y. Tem gente que acha que pode agradar a Deus fazendo tal coisa ou deixando de fazer tal coisa. A Bíblia diz que sem fé, sem essa certeza daquilo que eu estou esperando, sem a convicção de fatos que ainda nem existem, sem isso, sem essa convicção, é impossível agradar a Deus. A gente só vai agradar a Deus através da nossa fé. Segundo lugar, porque é o único jeito do justo viver. Hebreus 10, Abacuque, Gálatas diz, o meu justo viverá pela fé. A única forma da gente viver é através da fé. Terceiro lugar, porque é através da fé que nós alcançamos vitória. 1 de João 5,4 diz isso. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa maior arma é a nossa fé em Deus. Você se lembra de Davi guerreando com Golias? Qual que era a maior arma de Davi, gente? Aquelas 5 pedrinhas? Não, era a sua fé em Deus. Você vem contra mim com espada e com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Saul quis dar para ele uma espada, uma armadura. Falou, não, eu não vou com isso não, eu vou com a minha fé. E com a fé em Deus, ele obteve vitória. E quarto lugar, porque é mediante a fé que recebemos a salvação. Olha só como a fé é importante. É mediante a nossa fé. Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora em outubro, 31 de outubro, nós vamos completar 500 anos da Reforma Protestante. Talvez o maior impacto que a Reforma produziu foi esse. De entendermos que através da fé, e somente da fé, que nós conseguimos obter a nossa salvação. Não é através de uma indulgência, não é através de um dinheiro que a gente paga, não é através dessas coisas, mas é através da nossa fé em Deus. A sua fé é muito preciosa para você deixá-la exposta. E muitas pessoas, infelizmente, expõem a sua fé. Abrem a sua fé. Você sabe que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. O texto bíblico diz isso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Por isso que às vezes você chega num culto, você está todo jururu e tal,
Daí você ouve a palavra, aquilo vai entrando dentro do seu coração, vai gerando fé, vai gerando certeza, expectativa. Muitos ali me abraçam no final e falam, pastor, pô, cheguei aqui tão mal, eu estou saindo daqui em paz, com alegria, pronto para uma semana, vai ser de vitória. Por quê? Porque a palavra gerou fé. Mas a incredulidade também vem pelo ouvir. Muitas vezes as pessoas se expõem a relacionamentos, a ambientes ruins, que geram incredulidade. Eles deixam algo tão precioso como a sua fé exposto. E daí a sua fé não é como a fé de Paulo, que estava guardada, protegida. Aquilo que é precioso a gente guarda, não é? Coloca num cofre. Aquilo que é importante para você, o que você faz, gente? Todo mundo tem alguma coisa. Tipo, irmã, você que gosta dos seus sapatos. Quem aqui gosta dos seus sapatos? Você não guarda eles bonitinho ou você deixa espalhado pela casa? Não, tem gente que tem praticamente um altar, né? Eu tenho um amigo que diz que os meus perfumes e os meus relógios em casa, eu tenho praticamente um altar. É um altar. Falta eu acender, botar uma vela, que Deus te abençoe. Aí eu vou deixar no meio da casa para os meus meninos acabar com tudo? Aquilo que tem valor para a gente guarda. A gente protege. Guarde a sua fé. Um dia eu encontrei uma pessoa que ia à igreja e fazia tempo que eu não a via, estava em Rio Claro ainda, eu encontrei ela no mercado, eu falei, nossa, quanto tempo que eu não te vejo? Ela falou, pastor, você não faz ideia, eu me matriculei num curso pela internet de teologia. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Ela falou, o cara deu um nó na minha cabeça, eu não consigo voltar para a igreja. Olha só que coisa. Porque a internet, você sabe, é um campo aberto. Quantas pessoas estão na internet falando bobagem, só preocupado em falar mal dos outros, só preocupado em desfalar o que a Bíblia fala, mas ela não protegeu a fé dela, deixou exposta. Ela falou, eu não tenho força mais para voltar. Sabe, Deus te fez promessas, você crê nas promessas de Deus, então guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Não deixe que as circunstâncias roubem a sua fé. Não deixe que a opinião dos outros roube a sua fé. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Continue acreditando. Coloque a sua fé no Senhor. Quarto lugar, Marcos capítulo 12, versículo 38. Vamos lá, palavras de Jesus mais uma vez. Marcos capítulo 12, verso 38. Diz assim, Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. E ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas. Guardai-vos dos escribas. A quarta coisa que nós devemos guardar, segundo a Bíblia, é nos guardar dos escribas. O que é que Jesus está ensinando? Ele está ensinando o seguinte, você precisa se proteger de algumas pessoas. Tem um certo tipo de gente que você tem que andar longe. Você não pode conviver. E Jesus está falando aqui, dando um exemplo sobre os escribas. Ele continua dizendo, olha só, eles gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. Está dizendo, se proteja dessa gente, de gente hipócrita, que o discurso dela não condiz com a prática. Irmãos, quantas pessoas eu como pastor recebo, às vezes aqui na igreja, e elas me dizem o seguinte, poxa pastor, tinha uma pessoa que ia orar muitas vezes comigo na minha casa, e eu acreditava nela, e às vezes trazia uma palavra de Deus, mas de repente a pessoa começou a pedir dinheiro para mim. De repente começou a trazer conta para eu pagar. De repente começou a me extorquir, e quando eu não pude ajudar, o que ela fez?
virou as costas. Eram os hipócritas, os escribas da época. Tem muita gente aí travestida de pastor, de padre, de ministro, de missionário, de missionária, só está interessado na sua grana. Só está interessado em te extorquir, só está interessado em arrancar aquilo que é seu. Eles fazem orações bonitas, longas, eles têm um ar assim espiritual. Jesus está dizendo, guarda desse povo. Não anda perto dessa gente não, se proteja dessa gente, porque eles vão acabar com você. Eles vão acabar com você. Quem está entendendo o que eu estou dizendo pode dizer amém hoje à noite ou não? Você sabe o que eu estou falando, sabe não? Guarda, guarda, guarda. Quinto e último lugar, Provérbios 4, 23, é o último, mas não menos importante, pelo contrário. Está acima de tudo. O que é que nós devemos guardar? Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você sabe que o coração é um órgão vital. Não é à toa que o coração está muito bem protegido por uma caixa torácica, não é? Mas quando a Bíblia pede para guardar o coração, ela não está falando de um órgão que bombeia, que joga sangue para o resto do nosso corpo, não. O que Salomão está falando é da sede das nossas emoções. A Bíblia está falando da nossa mente. Todas as vezes que você vê na palavra de Deus a expressão coração, está se referindo à sua mente. E aqui Salomão está dizendo, acima de qualquer coisa, se você precisar guardar algo, guarde a sua mente, guarde o seu coração. A gente cuida tanto do corpo, né? Você pode ir, as academias estão abarrotadas de gente, abre uma atrás da outra. Você vai nos parques, tem gente andando, cuidando do corpo, não tem nada de errado nisso, está certo, tem que cuidar mesmo, tem que se cuidar. O estilo de vida hoje exige isso, as pessoas não, qualquer coisa pega o carro, anda, nós somos templo do Espírito Santo, mas e a nossa mente, vai ficar descuidada? Tem muita gente que tem uma mente atrofiada, uma mente desprotegida. Cuide do seu corpo, mas cuide também da sua mente. Tem um ditado popular, que não está na Bíblia, mas Deus concorda. Mente vazia, oficina do diabo. Sabe, às vezes eu vejo algumas pessoas assim, fazendo bobagem, pensando bobagem. Sabe o que é? É tempo. É tempo, é porque tem tempo. Se estivesse trabalhando em alguma coisa, se estivesse fazendo algo, se estivesse empenhado em algo, comprometido com algo, não estava pensando bobagem. Cuida da mente. Isaías 26, 3 diz, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme, porque ele confia em Ti. Nós precisamos ter uma mente, gente, uma mente firme. Tem gente que gosta de ficar pensando na morte da bezerra, né? Deixa a mente solta. Você deixa a mente solta, daqui a pouco você está pensando em quê? Porque qual a nossa mente, se você deixar ela solta, ela vai pender para o bem ou para o mal? É só a minha que pende para o mal? É só a minha que precisa de esforço para pensar no que é bom, para pensar no que é certo, para pensar no que é correto? Mas muita gente está lá, senta numa cadeira de balanço e está pensando, daqui a pouco está pensando em coisa que não deve, está pensando em bobagem, está pensando em coisa que o afasta da presença de Deus. É necessário uma mente firme,
Quem tem uma mente firme, a Bíblia diz que Deus conserva essa pessoa em paz. A gente está atribulada hoje, não consegue dormir, está toda estrupiada na vida porque tem uma mente solta, aberta, tem uma mente firme. Filipenses 4:8, Paulo fala, o que nós devemos pensar, qual é o filtro que nós devemos ter, e ele fala o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então você precisa você precisa judiar no bom sentido da sua mente. Quando você está fazendo um exercício físico, você fala, eu não vou me esforçar um pouco mais, você até não judia de você? Da sua mente a mesma coisa. Quando vem um pensamento ruim, um pensamento que não é verdadeiro, um pensamento que não é amável, um pensamento que não glorifica a Deus, que não é correto, você tem que estrangular esse pensamento e jogar fora, e pensar naquilo que é bom, naquilo que traz glória para Deus. Eu concluo dizendo para você que hoje é um dia de faxina. Já é um dia da gente jogar entulho fora, amém? Já é um dia de nós fazermos igual aqueles senhores e aquelas senhoras acumuladores, que às vezes ficam, eu vejo às vezes um desespero neles, dizendo, não, nisso aqui não mexe. Na hora que vai no porão, né? Tem uns jornais lá, tem uns quadros antigos, tem lata de leite em pó guardado, vai usar para quê? Não, mas quem sabe um dia eu preciso, não. Chegou a hora de você jogar tudo aquilo que é entulho fora da sua vida, em nome de Jesus. Esse altar hoje aqui é uma caçamba. É uma caçamba. Eu quero que você imagine que tem uma caçamba aqui, ó, na frente. Palmeiro que é caçamba, né? Tem outras aí, eu estou fazendo propaganda do palmeiro aqui de graça. E vamos guardar aquilo que é bom. Vamos proteger aquilo que é bom, vamos guardar os mandamentos de Deus, vamos guardar nossa boca, vamos guardar nossa fé, vamos nos guardar de alguns relacionamentos e vamos guardar o nosso coração, sobretudo a nossa mente. Jesus disse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer para você que existe uma recompensa preparada para você. Essa é a hora de você dizer glória a Deus. Eu vou repetir, existe uma recompensa preparada para você. E Jesus está pronto a vir e te recompensar. Ele diz, eu venho sem demora. Eu quero entregar para você uma coroa. A coroa fala de recompensa, de galardão, de prêmio. Ele diz, só que você precisa guardar o que você tem. Eu não posso te pegar de qualquer jeito. Tem algumas coisas que você precisa guardar, que você precisa proteger, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está nos ensinando que a nossa recompensa pode ser roubada, pode ser prejudicada, nós podemos perder ela. Mas ele falou, mas se você guardar o que você tem, se você proteger o que você tem, ninguém vai poder tomar a sua coroa. Que Deus me abençoe e te abençoe nessa noite. Que nós possamos guardar aquilo que é precioso, em nome de Jesus.